Boa tarde. Continuamos a acompanhar a evolução da situação provocada pelo novo coronavírus em Portugal. Este domingo, o boletim disponibilizado pela Direção-Geral de Saúde dá conta de 245 casos positivos, mais 76 novos casos que no dia de ontem. A maioria dos infectados é agora na região de Lisboa e Val do Tejo, que passou de 73 para 116 confirmados. Segue-se a região norte com 103 casos, o Algarve contabiliza 10 e a região centro outros 10 casos positivos. Há 14 cadeias de transmissão ativas, mais 3 que no dia de ontem. Há, nesta altura, 2.271 casos suspeitos, dos quais 281 aguardam os resultados das análises. Ao todo, 4.592 pessoas estão sob vigilância das autoridades de saúde e, segundo a Direção-Geral, mais de metade dos doentes positivos ao novo coronavírus têm febre, com 31%, cefaleia 19%, 18% de dores musculares, 13% de fraqueza generalizada e 9% com dificuldade respiratória. Ontem, na habitual conferência sobre a evolução do surto de Covid-19 em Portugal, a Ministra da Saúde, Marta Temido, referiu que os resultados das medidas implementadas pelo Governo são esperadas em breve. Na região do Tâmega e Sousa, Passos de Ferreira confirma haver apenas um caso positivo de Covid-19 até ao momento. Quem o garantiu foi o Presidente da Câmara Municipal, Humberto Brito, há momentos na sua página pessoal do Facebook, deixando ainda o apelo a que não se partilhem notícias falsas e alarmistas. Por Lousada, são 15 os casos positivos desde o início do surto. Por Felgueiras, os casos mantêm-se e a cadeia identificada está estável. Em Paredes, Alexandre Almeida, presidente do município, emitiu uma carta aberta aos concidadãos por forma a falar das medidas restritivas aplicadas, dando ainda conta que até ao momento não havia casos positivos no concelho de Paredes. Em Marco de Canaveses, a Proteção Civil e a Associação Empresarial uniram-se para tomar medidas mais restritivas. Assim, Cristina Vieira, Presidente da Câmara Municipal e responsável máximo da Proteção Civil, decretou o encerramento dos cafés até às 21 horas. Amarante não tem até ao momento casos positivos. Quem o garantiu foi José Luís Gaspar, Presidente do município, que também, em carta aberta aos concidadãos, fez o apelo a que todos seguissem as recomendações da Direção-Geral de Saúde, a apelar também que empresários seguissem as mesmas medidas. Rosa Pinto, vereadora do Pelouro da Saúde e da Ação Social de Felgueiras, garantiu estar os casos controlados então em Felgueiras. Até ao momento, nos restantes concelhos de Tâmega e Sousa, não há informação oficial de novos casos positivos de Covid-19. O tempo é de ficar por casa e por enquanto em isolamento voluntário, e por isso há algumas pessoas que poderão vir a ter alguns problemas de ansiedade e estados depressivos com a consequência deste isolamento. Para que possam lidar melhor com esta situação, falamos com a psicóloga clínica Cátia Chumbo, que nos deixa as suas recomendações enquanto agente de saúde. Olá, boa tarde. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite que me foi feito pela IVA para falarmos aqui um bocadinho acerca do impacto psicológico e emocional que a situação de isolamento provocada pelo vírus Covid-19 está a provocar. Para isso, aproveito efetivamente para informar todas as pessoas que estejam a ver este vídeo que é natural que haja um aumento da sintomatologia, quer das preocupações, quer dos medos, da ansiedade, da tendência à somatização, de haverem aqui até alguns dos sintomas físicos, como a dificuldade respiratória, o aperto no peito, o mal-estar, digamos assim, pelo facto de efetivamente estarmos aqui condicionados de certa forma. Portanto, é natural e devem ser validadas essas preocupações, as pessoas devem falar acerca delas, para que de certa forma consigam canalizar para o exterior alguns dos sintomas que efetivamente sentem. Desta forma, é inevitável que haja aqui uma tendência também aqui à solidão por parte de algumas pessoas, o facto de estarem condicionadas nos contactos interpessoais. Há pessoas que estão extremamente habituadas a ter um contacto diário com outras pessoas, com a família e tudo mais, e se calhar é importante nós adotarmos algumas medidas para que estes contactos permaneçam. Por aí, podemos utilizar o telemóvel, as redes sociais, todas as novas tecnologias a que hoje temos acesso de forma mais facilitada.
Por outro lado, é importante a permanência na nossa residência e desta forma, para tentarmos evitar alguns destes sintomas, devemos manter o máximo uma rotina estipulada. Esta rotina deve atender a vários fatores, como é o caso, por exemplo, da nossa higiene do sono. É importante nós cumprirmos um certo horário do sono, não andarmos aqui a dormitar durante o dia. Caso contrário, isto pode assumir-se aqui como um fator prejudicial também. Respeitarmos os horários das refeições. A prática de exercício físico pode ser muito importante para as pessoas que tenham aqui alguma tendência ao aumento da tensão corporal e etc. Pelo que podemos utilizar aqueles tutoriais que encontramos na internet, no YouTube, em que temos uma série de exercícios que podem ser feitos em casa e em qualquer zona, digamos assim. Pelo que, para além disto, também é importante realçarmos a importância do tempo livre, porque não utilizar este tempo livre de forma benéfica e de forma até adaptativa. Se calhar utilizarmos aqui este tempo para realizarmos tarefas que no dia-a-dia não temos tempo e que por mais que às vezes tentássemos fazer uma organização mais apertada das nossas dinâmicas diárias, não conseguíamos efetivamente ter tempo para ler um livro, ter tempo, por exemplo, para fazer um jogo com os filhos, ter tempo para fazer aquela sobremesa que há muito gostaríamos de fazer. Portanto, podemos utilizar de forma benéfica este tempo. Não devemos de todo assumir aqui um marasmo relativamente ao tempo que vamos ficar em casa. Não, podemos ter aqui uma atitude até de certa forma proativa, até principalmente com as crianças. As crianças vão sentir-se muito melhor se nós tivermos aqui um papel ao nível da interação mais importante com elas. Ou seja, fazer aquele jogo de tabuleiro que há muito que não fazemos, o termos tempo também para realizar alguns jogos até solicitados por eles, ver uns filmes em família, fazer uns serões diferentes com pipocas, por exemplo. Por outro lado também, é importante realçar que temos de ter muito cuidado com as rotinas dos nossos filhos. E dos nossos filhos em que sentido? É importante que, para além da questão da higiene do sono, da alimentação e etc., as crianças não sintam que isto é um momento completamente de férias. Ou seja, porque nós já podemos assumir a postura de que estamos de férias dentro de casa, assumindo, lá está, que só temos tempo livre para brincarmos, para jogarmos e etc. E não é isso propriamente que se pretende. Nós temos tido aqui um cuidado elevado por parte das nossas entidades escolares, quer as escolas, os centros de estudo, os ATEs, em providenciarem várias informações, trabalhos e etc. e atividades que poderão ser realizadas durante este período. Portanto, é importante que as crianças sintam que há tempo, efetivamente, de manhã para descansarem um bocadinho mais, para tomarem até o pequeno almoço em família, almoçarem em família, coisa que geralmente não é normal durante a semana. À tarde, sim, haver aqui um espaçozinho de tempo para realizarmos algumas tarefas escolares, até aproveitar um bocadinho a presença dos pais para auxiliar, de certa forma, e posteriormente, sim, ok, temos tempo para jogar, temos tempo para brincar, seja em jogo de tabuleiros, seja até em aceder um bocadinho aos tablets, aos iPads, aos telemóveis. Depois de jantar, efetivamente, é importante que haja aqui um momento, um serãozinho relaxante com a família, a fazermos alguma coisa que até nos deixe, de certa forma, um bocadinho mais relaxados para conseguirmos induzir melhor o sono. Outra questão aqui fundamental é a forma como nós transmitimos esta informação aos nossos filhos. Ou seja, o que é o Covid-19? Quais são as medidas preventivas? Quais são as medidas obrigatórias a colocar em prática diariamente? A questão da lavagem das mãos, da desinfecção constante, etc. é fundamental para que a criança perceba. No entanto, também não devemos exagerar na informação, digamos assim, que lhe chega. Ou seja, nós não devemos ser quase obsessivos e termos constantemente a televisão ligada em canais que nos providenciem esse género de informação. Caso contrário, ainda que a criança esteja a brincar, como é lógico, ela vai estar sempre atenta àquilo que está a dar na televisão e nem sempre consegue perceber da melhor forma, o que pode potenciar aqui um aumento da sintomatologia, até da irritabilidade, das birras, por excesso de preocupação. E até porque tendencialmente as crianças podem ter duas formas de manifestar os sintomas, externalizando-os ou internalizando-os, lá está. Assim sendo, é importante efetivamente nós mantermos coesos, como é lógico, termos aqui algum cuidado até
com a nossa família, familiares que não residam connosco, ter o cuidado, principalmente na faixa etária mais sénior, termos o cuidado de saber se eles estão bem, fazer-lhes chamadas constantes, tentar perceber se as medicações para as patologias estão a ser tomadas e tudo mais. Ou seja, neste momento é momento realmente para sermos proativos socialmente, para não criarmos grandes alarmismos, mas por outro lado para termos consciência de que o nosso papel é fundamental. Portanto, e desta forma termino assumindo aqui uma postura, se calhar, lá está, proativa neste sentido, assumindo que se vocês precisarem de alguma coisa da minha parte, eu estarei totalmente disponível. Força! Muito obrigada, doutora Cátia Chumbo, pelas considerações. E estar em casa é o que se pede para travar esta situação e, como dizia ontem a Ministra da Saúde, Marta Temido, cabe a cada um de nós conter a linha ascendente de casos positivos. Por isso, aproveite o tempo de recolha, atualize aquelas atividades que há muito dizia que não tinha tempo para fazer, cuide de si e dos seus, está a cuidar de todos nós. O Jornal da Verdade vai continuar a acompanhar esta situação a par e passo. Averdade.com, todas as informações estão lá disponíveis. Bom domingo.